Boa noite, igreja, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. É com alegria que mais uma vez vamos pregar a palavra do nosso Senhor, exaltando, engrandecendo o seu santo nome. Nós pedimos a vocês que avisem os nossos irmãos, estamos ao vivo agora, começando o nosso mini culto ao Senhor, levando a palavra de Deus, o alimento que nos sustenta, porque o Senhor Jesus é o nosso pão da vida. E é bom estarmos reunidos, ainda que online, na comunhão do Espírito Santo, diante da palavra santa, diante da presença santa do grande Eu Sou. E nós queremos agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito, por esses dias onde o Senhor nos tem sustentado com a sua graça, com a sua fidelidade. E eu quero que você ore comigo neste momento, antes de nós irmos à santa palavra, amém? Pai querido, Pai maravilhoso, nós glorificamos, exaltamos o teu nome porque tu és bom e a tua bondade dura para sempre. O Senhor nos tem abençoado, nos tem sustentado, nos tem fortalecido na força do seu poder, nos tem revestido com a sua armadura, nos tem revestido com o seu Espírito Santo, com o poder desta palavra, para que possamos prosseguir firmes, constantes na tua obra. E neste momento, Pai, nós pedimos a graça, a unção da tua palavra, essa palavra viva, eficaz e penetrante, a falar aos nossos corações. Senhor, pode ministrar, tratar. Nós queremos uma palavra que vem do céu, que vem do trono da graça, direto ao nosso espírito, nos conduzindo como igreja, nos conduzindo como povo firmes em Cristo Jesus. Para isso, nos dê ouvidos espirituais, um coração humilde, quebrantado, sincero, Senhor, temente e sedento da tua santidade. Fica conosco e nos envolve, Paizinho querido, na tua unção e no teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e eu já te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra a palavra de Deus, desculpa, Mateus capítulo 8, verso 23, até o 27, amém? A palavra do nosso Senhor, esse texto, ele fala sobre Jesus apaziguando a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, aqui nós estamos diante de algumas situações, diante de uma paisagem, diante de um panorama. Nós temos aqui o objeto, o barco, nós temos aqui o ambiente, que é o mar, nós temos aqui as pessoas dentro de um barco, entre eles Jesus e os seus discípulos, e nós temos aqui a ação da natureza, que nesse exato momento era uma grande tempestade. Nós interpretamos a tempestade como uma situação adversa. A tempestade, ela é preocupante e ela é capaz de causar muitos danos. A tempestade também é interpretada como um período de sofrimento ou de desgraça. Ou seja, é um momento atípico, que deve ser atípico
típico na vida das pessoas e na própria natureza. A natureza não vive numa tempestade contínua, mas há momentos de tempestade, e isso também diz respeito, é claro, à nossa vida. Nós podemos seguir o nosso caminho, queridos, de uma forma tranquila, de uma forma rotineira, projetada, bem trabalhada, arquitetada, e no devido momento uma tempestade interferir dentro dessa rotina, dentro dessa comodidade, desse conforto diário, e sermos então pegos por essa tempestade e a nossa vida mudar, né? E nós podemos ser acometidos com medo, com a perda, com a dor, com o sofrimento, com a preocupação, com os danos que uma tempestade pode causar na vida de uma pessoa em várias áreas de sua vida. E isso, queridos, nos leva aqui à palavra do Senhor. Porque esse era o quadro, naquele momento, vivido pelos discípulos. Eles estavam com o Senhor Jesus, haviam feito a obra do Senhor. Senhor Jesus entra no barco, eles entram no barco com Cristo e aí eles vão seguir um caminho. Esse caminho tinha um percurso, tinha um trajeto a ser percorrido. E no meio desse trajeto eles são acometidos por essa tempestade. E o que nós encontramos aqui? Os discípulos dizendo: Senhor, salva-nos porque perecemos. Em primeiro lugar, não era essa a intenção, passar por uma tempestade. Não esperavam essa tempestade. A tempestade sobreveio. E aí o que acontece? Eles estão numa situação de sofrimento, de medo, de perecerem diante daquilo que estão sendo acometidos. Quando nós vamos à palavra, queridos, nós compreendemos que nós temos da parte do nosso Senhor o quê? Promessas. Nós temos promessas de Deus para a nossa vida. E uma delas está lá em Mateus, capítulo 28, verso 20b. Lembre-se bem, Deus deu promessas à sua igreja, aos seus discípulos. E o versículo, ele diz assim: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até quando? Até a consumação dos séculos. Quando ele está conosco? Todos os dias. É isso que a palavra do Senhor diz, é isso que o Senhor Jesus nos diz. Abra lá em João 14, versículo 16, e nós vamos ver também essa promessa da presença de Deus aos seus discípulos, que hoje somos nós. Amém? A palavra diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. Glória a Deus. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós, igreja, vós, discípulos do Senhor, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus por isso. Então, queridos, nós não estamos sozinhos. Salmos 34, 7, abra lá, por favor. O Salmo 34, 7 diz assim, ó: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Glória a Deus. Salmo 91, 11 diz o seguinte: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para ti todos os teus caminhos. Quem é que dirige o caminho dos filhos de Deus? Então, dentro daquele barco estava o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é aquele que acalma os ventos e as tempestades, que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Todo poder e toda a autoridade lhe foi dada. Glória a Jesus Cristo. A pergunta, então, é a seguinte: quem está em nós? Quem está em mim? Quem está em você? Quem habita em mim e quem habita em você? Jesus é a luz do mundo. Jesus habita em mim, então eu tenho a luz de Cristo. Jesus
Senhor dos senhores. Então eu tenho o quê? A autoridade que Cristo me dá. Quem habita em nós, o Espírito do Senhor ou o Espírito das trevas? O Espírito das trevas habita nos filhos da impiedade, mas nos filhos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus, habita o Espírito Santo de Deus. E aí, queridos, nós prosseguimos a nossa vida, a nossa jornada no barco dessa vida, rumo à nossa Jerusalém prometida, a nossa cidade celestial prometida. Nós estamos marchando, nós estamos caminhando, mas nós não estamos isentos das tempestades, ok? E a palavra do Senhor, ela fala algo tremendo para nós. Eu quero que você abra lá em Romanos 8, 9, que diz assim: vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A igreja do Senhor Jesus é selada pelo Espírito Santo de Deus. Segundo Coríntios 6,16 fala assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Vós sois, e aí, querido, sou eu, você, o templo do Deus vivente, como Deus disse: eles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quem habita em nós? O Senhor. Quem habita em nossas vidas? Jesus Cristo. Quem está em nós? O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Na tempestade, Jesus estava ali no barco. Bastou os discípulos chamá-lo e ele se levantou. Com qual propósito? Socorrer, atender. Senhor, levanta-te, Senhor, salva-nos que nós perecemos. Era esse o clamor dos discípulos. E Jesus então se levantou. Agora, aquele barco, ele tinha um propósito, ele tinha um trajeto a percorrer, ele tinha um destino a alcançar, ele tinha uma outra margem a chegar. E uma das questões, das perguntas que eu faço é: será que a tempestade pode hoje impedir o propósito de Deus na sua vida? Será que a tempestade que estamos passando, será que a tempestade em particular que você está passando, que a igreja do Senhor está passando, pode impedir o propósito de Deus? Não. Ela só pode impedir, queridos, se nós permitirmos. E aí então nós encontramos Jesus falando com os discípulos: por que temeis, homens de pequena fé? Vocês estão com medo do não chegar ao outro lado? Vocês estão com medo do quê? De morrer nessa tempestade? Senhor, salva-nos porque perecemos. Deus tem um propósito e nada pode deter ou paralisar o propósito de Deus sobre a vida da sua igreja, do seu povo, a não ser a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. E aí, queridos, a palavra de Deus fala lá em Efésios, abra lá, Efésios capítulo 6, verso 16. Diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você sabe que a tempestade é um dardo. É um dardo. É uma seta inflamada que vem para incendiar nosso coração, para trazer a intranquilidade à nossa alma, para colocar em dúvida a nossa fé, a nossa crença, para trazer ao nosso coração a incredulidade, queridos. A tempestade, muitas vezes, ela trabalha com esse propósito de desestabilizar-nos. Mas a palavra do Senhor fala: tomando sobretudo o escudo da fé. Esse escudo da fé que pode apagar os dardos inflamados do maligno.
maligno. Jesus faz uma pergunta: por que temeis, homens de pequena fé? O Senhor nos chama para andarmos, queridos, por fé e não por vista, não diante da tempestade, olhar a gravidade da tempestade e permitir que ela nos amedronte, que ela nos aterrorize, a ponto de acharmos que Deus não tem mais poder para intervir e paralisá-la. E muitas vezes isso acontece num quadro de enfermidade, no quadro do emprego, no quadro de um divórcio, de um casamento, de um relacionamento à beira da destruição. Muitas vezes, queridos, falta a fé viva no Deus vivo para a intervenção de um milagre, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua fazendo milagres, amém? E milagres são para aqueles que creem. E que as tempestades, elas nos levem à verdadeira posição em Cristo. A tempestade, quando ela vem à vida do servo de Deus, nós devemos nos lembrar rapidamente onde nós estamos assentados. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a nossa posição é outra. Nós não estamos no mundo, nós não somos do mundo, nós não somos guiados pela carne, nós somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E isso faz a total diferença. Lá na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu as enfermidades, Jesus venceu as tempestades, Jesus venceu tudo. Tudo. A nossa vitória, queridos, parte da cruz. Vem da cruz de Cristo. Então nós não lutamos para conseguir uma suposta vitória, mas nós lutamos a partir da vitória que Cristo já adquiriu por nós. Então é a certeza de que um andar em fé em Cristo nos guiará ao triunfo para a glória de Deus. Por isso que Jesus pergunta: por que temeis, homens de pequena fé? Vocês estariam nesse barco para morrer ou para cumprir um propósito divino? O seu barco, no seu barco, onde Jesus está, você está nele para morrer, diante da tempestade, diante do medo, do pavor, ou você está para cumprir um propósito divino, onde Cristo te levará a outra margem para cumprir a sua perfeita vontade? Nós temos que entender qual é a vontade do Senhor e ficarmos firmes, enraizados nesta vontade, amém? A palavra de Deus fala assim em 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a vitória por nosso Senhor? Porque Ele já venceu todas as coisas e nós já vencemos com Ele. Nós temos que nos posicionar corretamente em Cristo. 1 João 5, 4 e 5 fala assim, ó: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele, olha só, que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então onde está a nossa vitória no meio da adversidade? Onde está a nossa vitória no meio da tempestade ou das tempestades da vida? Em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo venceu a morte, porque Jesus Cristo venceu. A nossa vitória está na cruz. E aí eu pergunto: Jesus já habita em você? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Você já nasceu de novo em Cristo Jesus? Já é uma nova criatura lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro? Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Você quer andar nessa vida em meio às tempestades, viver a plenitude da paz? Só em Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que resolve a nossa vida, é aquele que nos salva, que nos cura, que nos liberta. E é interessante quando nós damos a palavra e damos continuidade ao texto lido, que Jesus chegou à cidade dos Gadarenos. E aí o que aconteceu? Desceram todos do barco, a tempestade cessou, aquieta-te vento. Então o Senhor aquietou o vento, acalmou o mar, e o que houve? Puderam chegar ao destino planejado pelo Senhor. Aquele destino, Senhor, foi o quê? Alcançar mais almas, alcançar vidas.
E então, queridos, Deus tem um trabalho para mim, para você, para a igreja do Senhor Jesus. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco, não te deixarei, amém? O Senhor está conosco todos os dias e essa é a nossa fé e a nossa confiança. Creia no Senhor, fique firme no Senhor, faça a confissão de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele te chama. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Toma o fardo do Senhor, toma o jugo do Senhor Jesus. Siga o Senhor em obediência, tome a palavra do Senhor, viva a palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é a verdade. Tudo passará nesse mundo, os reinos passarão, homens grandes e pequenos, nações, elas nascem, elas crescem, elas se dissolvem, elas morrem. As pessoas pensam que tem poder e domínio sobre todas as coisas. Queridos, nós não temos poder e domínio sobre nada, porque hoje nós estamos vivos e amanhã podemos estar mortos. Estamos falando agora e daqui uma hora podemos não estar falando mais e estaremos diante do nosso Senhor. Nós não temos domínio sobre nada, mas Jesus Cristo nos dá a oportunidade da vida eterna, da salvação, do perdão dos pecados. E o Senhor quer salvar e quer libertar. E no meio das tempestades, o Senhor quer e sempre será o nosso socorro, o nosso baluarte, o nosso porto seguro, a nossa segurança. Não é homem a nossa segurança, é Jesus Cristo a nossa segurança. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Fique com essa palavra no seu coração. Jesus está conosco, igreja. Jesus é o nosso Senhor, Ele é o cabeça, nós membros do seu corpo. E Ele cuida e cuidará de nós. Então somente mantenha os seus olhos fixos na cruz de Cristo, na salvação, na vitória da cruz. E ande, lute, marche nessa vitória, sobre essa vitória certa. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Semana maravilhosa, uma semana gloriosa na presença do Senhor Jesus. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Eu gostaria agora de falar com vocês a respeito da calamidade que está afligindo, queridos, esse mundo. Nós temos ido à palavra, ido em oração ao Senhor. E nós temos ouvido muitas vozes. Eu gostaria que você, igreja, pudesse optar pela prudência, optar pela graça e pela sabedoria de Cristo. Optasse em ficar na palavra de Deus e não nos rumores. Há muitas vozes nesse mundo, mas nós temos que aprender a ouvir uma voz, a voz do Senhor. A voz do Senhor que é poderosa, a voz do Senhor que mantém os seus escolhidos no seu propósito, na sua perfeita vontade. Nós ligamos a televisão, ouvimos muitos noticiários, nós vamos ao WhatsApp, ouvimos muitos comentários, muitos vídeos. Todo mundo é cientista, todo mundo é dono da política, todo mundo é dono do conhecimento, todo mundo opina suas vontades, essa é a nossa liberdade de expressão. Mas a palavra de Deus diz, ouvide tudo e retende aquilo que é bom. E nós temos que agora vigiar a nossa vida, vigiar as escolhas que iremos fazer, com maior prudência para não trazermos maior maldição sobre a terra. Enquanto os homens guerreiam e fazem dessa calamidade uma questão política, nós sabemos, queridos, que há uma colheita para a obra do pecado. Ponto final. Então vamos ficar na palavra. Eu gostaria de ler para vocês um texto de Amós, capítulo 5, verso 13 a 15. Eu estou estudando o livro de Amós. Eu quero que você, igreja, me acompanhe essa semana no livro de Amós. Eu vou estar postando os estudos a respeito disso. É um estudo muito interessante, porque nós podemos fazer um paralelo acerca daquilo que estamos vivendo nesses dias. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Então é importante agora nós trazermos uma palavra como essa ao nosso coração,
ficarmos quietos, orarmos mais, falarmos menos, não entrarmos em contendas de homens. O nosso reino não é desta terra. O nosso papel e a força da igreja não é a briga, não é a contenda, não é a discussão, é a oração, é a intercessão e é o jejum. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Eu não guerreio contra o meu governo, eu não guerreio contra as pessoas, eu não guerreio contra os médicos ou contra A, B ou C. Porque eu entendo como uma pessoa, e a igreja entende como igreja que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja a vontade de Deus. E que quando nós vamos à palavra de Deus, todas estas coisas estão escritas. E que tudo que acontece tem um propósito: arrancar do coração do homem o que está ali alojado. Manifestar publicamente o que está no coração do homem, ou o mal. E conforme essa manifestação, haverá uma recompensa. Por isso a palavra de Deus diz: buscai o bem e não o mal. Porque em buscar o bem nós temos a vida. Mas quando nós buscamos o mal, nós estamos acrescentando mais morte. E nós podemos, queridos, buscar o mal na fala, na contenda, na briga, na divisão, na acusação, no julgamento, na imprudência, na intolerância, no ódio. E isso não é de Deus. Então, igreja, nós não nos envolvemos com a malignidade do mundo, nem com a maldade do mundo. Nós vamos vencer essa batalha em nome do Senhor Jesus, com joelho no chão, jejum, oração, adoração ao Rei dos Reis, trazendo louvor à terra, trazendo adoração do Senhor, proclamando o senhorio de Jesus Cristo e orando, queridos, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus intervenha, para que Deus sare, para que Deus perdoe os pecados, porque também aquele que é limpo vai se limpar mais, e nós queremos que aquele que é limpo se santifique cada vez mais na presença do Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor quer salvar o perdido, e se nós começarmos a nos envolver com a impiedade, a fala ímpia, e trazermos isso para o nosso contexto de vida, nós estaremos desagradando ao Senhor. Então mantenha a sua vida em santidade. Revista-se do Senhor e da força do seu poder. Revista-se da armadura do Senhor. E como diz o Senhor Jesus, queridos, vamos entrar no nosso quarto, porque estamos em confinamento. Vamos fechar a nossa porta e vamos orar ao Pai. E o Pai, que em secreto ouve, vê a nossa oração e o nosso coração, nos e sarará a nossa terra. Vamos orar por arrependimento de pecados. O povo precisa arrepender-se dos seus pecados. Nós vivemos uma nação, queridos, que vive a presença do pecado, que ama o pecado, que aborrece a justiça. O certo é errado e o errado é certo. Que odeia a palavra do Senhor em sua maioria, que despreza a palavra do Senhor em sua maioria. E nós temos que clamar a Deus para que o Espírito do Senhor encontre lugar nos corações para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, para que haja arrependimento oportuno. Então eu te convido a fazer parte da Igreja de Cristo, que não perde o alvo, que não perde o foco e que não se envolve com as coisas desse mundo, mas que sai do mundo para servir a Cristo, que sai da mentalidade mundana para andar na santidade do Senhor, tá? É isso que o Senhor espera de nós, a posição de filhos de Deus e de salvos em Cristo com a visão do Senhor. Então guarda isso no teu coração. Eu amo, você ama a Igreja de Cristo, tenho orado e intercedido por vocês e é isso que eu continuarei fazendo, porque é esse o meu chamado. Fica no Senhor, que Deus te abençoe, um beijo no coração. Amém.